A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção estarmos aqui juntos para a glória de Deus, para a gente continuar o estudo aqui do livro de Isaías, né? Hoje o capítulo 9, muito conhecido, né? Aleluia, de 21 versículos, principalmente o versículo 6, né? Que ele fala que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, né? São atributos à natureza divina, a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E aqui Isaías, vamos colocar aqui, há mais de 700 anos antes, já predizia, né? Oh, aleluia! Sobre o que? O nascimento do Deus Emanuel, do Salvador, né? E hoje, irmãos, não só esse assunto, mas outros, no capítulo 9, de 21 versículos do livro de Isaías, nós vamos estar falando aqui para a glória de Deus. Amém? O título aqui do capítulo 9 fala assim: Príncipe da paz, né? Versículo 1. Mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios, né? A gente vê que a terra nesse período, irmãos, aqui de Isaías, nesse contexto bíblico, ela estava numa situação de uma dificuldade muito grande, irmãos. Por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, o povo de Israel, né, as tribos do norte, 10 tribos do sul, não estavam vivendo uma comunhão deles e para com Deus. A palavra de Deus fala assim para nós, irmãos, que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Irmão, como que eu vou dizer que eu tenho Deus, tenho o perdão de Deus, se eu não amo o meu irmão que eu convivo com ele? O povo vivia nessa guerra, irmãos. Internamente e externamente, irmãos. Quando eles erravam, quando eles pecavam, quando eles saíam do propósito de Deus, Deus usava as nações para ser uma vara de disciplina, de correção para o povo. Irmão, era muito sério o que estava acontecendo aqui, irmão. Algo seríssimo. Que Isaías, esse homem de Deus, né? A qual você pode ver aí no canal, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. O capítulo é o 8, o capítulo 7, né, o 6. Deus usa, irmãos, os nomes dos dois filhos dele para falar de situações que naquele momento estavam acontecendo com o povo, né, irmãos? Aleluia, é algo tremendo, irmãos. Tremendo. E aqui vai continuar falando, né? Versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra, a sombra da morte resplandeceu a luz. Olha que maravilha. Vamos ler até o 6, 7 para a gente comentar. Tu multiplicaste a nação e a alegria que aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos, né? A gente vê aqui falando da colheita, né? Da ceifa e dos despojos. Quando alguém vai no final ali da colheita, né? Teve a plantação, aquele trabalho árduo, a colheita, a alegria. E o soldado, irmãos, quando acaba a guerra, né? Pega os despojos ali. Oh, maravilha. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo da carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. 5. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oh, irmão, nesse caos que a nação de Israel vivia, nós vamos voltar a falar desse caos aqui no versículo 8.
Deus usa a boca desse profeta Isaías, né? O Senhor é minha salvação, o significado do nome dele, para dizer de um reino maravilhoso, do menino que ia nascer. Deus é tão, irmãos, claro no que ele deixa escrito, porque tinha que o menino nascer de uma virgem. Ali não numa união de marido e mulher humana, mas ali pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmãos. E ele tem esse nome, os atributos de Deus, a deidade divina, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Só o nosso Senhor Jesus tem isso, essa qualidade, esses atributos, porque ele é Deus. Irmãos, Isaías profetiza, Isaías fala dessa palavra profética num tempo desse de caos, irmãos. Eu fico imaginando aqui, na minha humilde opinião, o povo ali se distanciando de Deus, se distanciando ali da proteção do Criador, e Deus levanta aquele homem cheio do Espírito Santo para falar, aleluia, do Redentor. Seu reino será um reino de justiça, de equidade, o seu reino será um reino de paz, e aquele povo vivendo tudo ao contrário, irmão. Irmão, isso é tremendo, irmão. Quando hoje nós entendemos, irmãos, esse período bíblico que Jesus nasceu, se encarnou, morreu, cresceu como homem, pregou, curou, libertou, sofreu na cruz do Calvário por nós, se entregou a vida dele por nós, e hoje nós temos ele na nossa vida. Irmão, esse reino de paz está sobre nós, irmão. Alguém fala assim, mas meu pastor, o dia que vivemos hoje é difícil, é tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas você, irmão, você está aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem para testemunhar, para falar, principalmente com as nossas ações. E quando nos dão oportunidade, pregar, explicar, ensinar a palavra do Senhor, porque essa é a nossa responsabilidade como a nação de Deus hoje, que nós somos, irmãos. A nação de Israel está incluída no plano de salvação? Está. E nós também, irmão. Nós temos que mostrar para esse povo esse reino, essa paz, esse Deus maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade na nossa vida. Nas áreas da nossa vida, ele agir desta maneira, porque ele é Deus, irmãos. E as pessoas vão querer conhecer esse reino através da sua vida, como você é um soldado, um representante de Deus nessa terra. Aleluia! Versículo 8 fala assim, ó. Tem um título antes: profecia contra Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez do coração dizem. Versículo 10. Os tijolos caíram, mas com pedras lapidadas tomaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. 11. Portanto o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, junto aos seus inimigos. 12. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus. Devorarão Israel, e a boca escancarada, nem contudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Irmão, a desobediência. O povo não quis cumprir o que Deus estava falando, o que Deus estava mandando. O que Deus fala para você hoje, para mim hoje na sua palavra, é um mandamento, irmão, é uma ordem. Nós, como servos do Senhor, mas filhos, na posição de filhos, aleluia, já temos que saber isso que Deus quer para nós, irmão. Essa responsabilidade de levar a ele a sua palavra, de pregar a sua palavra, de orar pelas pessoas, de orar por Israel, de orar por todas as pessoas, orar por todos os homens, para que eles venham chegar ao conhecimento da salvação através de Cristo. Aqui onde moramos, irmãos, na cidade do Potim, temos que orar aqui para que o Potim seja salvo. Você na sua cidade, São José dos Campos, em Minas, uma parte do Brasil, não sei. Deus o sabe. Você tem
uma responsabilidade diante do Criador de orar para a salvação da cidade, de orar pelo que os governantes não falar mal deles, não criticar eles, não jogar pedra neles, mas que os olhos deles sejam abertos. Desde o presidente da República até um vereador numa cidade, para que eles sejam tocados e libertos. Época de eleição agora, irmãos, vamos orar para que Deus dê para nós a instrução para votarmos, não perfeitamente, irmãos, mas a gente cumpriu o nosso papel e votar direito, irmão. Conheça, veja, aleluia. O povo aqui, irmãos, por descumprir o mandamento do Senhor, irmãos, tudo isso que eu falei, você fala assim, mas isso não está no texto. Está sim, irmãos. Isso faz parte da vida social, da vida material, da vida financeira. Irmão, isso influencia na vida conjugal, na vida com a esposa, com os filhos, irmão, na vida espiritual. Se o povo cumprisse o mandamento, irmão, se o povo atendesse o que Deus tivesse falado, o povo não chegava nesse caos, irmãos. Deus aqui falando que a Síria, lemos aqui, irmãos, até no versículo 12, né? Ia usar para o cercar, os sírios, né, irmãos? Irmão, hoje, nos dias de hoje, quando nós não queremos obedecer ao que Deus tem nos chamado para fazer, irmãos, nós ficamos enrolados, irmãos. Irmãos, parece que é um termo meio estranho de falar, mas a palavra é essa, irmão, enrolados. Não saímos do lugar. Nossas orações não têm resposta, nada novo acontece. É porque nós que estamos enrolados, irmãos. Porque se nós aqui pedimos misericórdia para Deus, Senhor, fala onde estou errando, o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar no meu proceder, no meu viver. Deus vai falar, Deus vai dizer, porque Ele é um Deus justo, um Deus santo, e a Bíblia Sagrada fala que Ele não quer que ninguém se perca, mas chegue ao conhecimento da verdade, irmão. Esse Deus, Ele tem amor pela sua vida. E Ele quer que você tenha amor pela humanidade, pelo seu vizinho, pelos seus entes queridos, pelas pessoas, e se comprometa você, nós e Ele e a sua palavra. Versículo 13. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Irmão, o povo está sofrendo, o povo está apanhando, o povo está levando prejuízo, o povo está vendo que está caindo no buraco e não se inclina, não se humilha, não pede socorro para Deus, irmãos. Hoje vivemos dias assim, pessoas não querem ouvir a voz de Deus, de um líder, às vezes o filho não quer ouvir a voz da mãe, do pai, a esposa não atende o esposo não abençoa a esposa, não honra ela, irmão, vira uma bagunça. Vira um caos, irmãos. Irmão, quando o Senhor Jesus, Ele está no centro, a ordem e decência, irmão. Jesus, esse é maravilhoso, irmão. Versículo 14. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. Olha, irmãos, que profecia Deus usou em Isaías. Versículo 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O ancião e o homem de respeito. Tem que ter testemunho, tem que ter autoridade, tem que ter comando. Deus vai cortar, Deus vai abater. Aqui fala o profeta que ensina a falsidade é a cauda, irmão. Que responsabilidade Deus colocou na vida desses homens, desses profetas, desses homens para ensinar o povo o caminho que deve andar. Nos dias de hoje, irmãos, para nós os pastores, para os bispos, para os apóstolos, presbíteros, evangelistas, a responsabilidade é ensinar a palavra como ela tem que ser ensinada. Não vão gostar. Irmão, eu quero agradar a Deus, irmão. Não quero agradar o homem. Eu quero agradar a Deus. Mas ninguém vai ficar onde eu estou congregando, ninguém vai querer ficar perto de mim. Não tem problema, irmão. Quem é o dono da obra é Cristo. Quem vai dar o crescimento é Jesus. Quem vai convencer o homem do pecado e do juízo é o Senhor. Nosso dever de amor para com Deus é pregar a sua palavra. Ensinar lá como ela está escrito. Deus aqui estava batendo a liderança porque estava sendo omissa. Não estava fazendo o querer do Senhor. Versículo aqui 16. Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são guiados são destruídos. Olha, irmão, os guias aqui, os pastores, estavam sendo homens corruptos, malignos, perversos, iníquos. Irmão, iam ser
abatidos por Deus, porque estavam destruindo o povo do Senhor. Por isso que estava esse caos, irmãos. E esse homem de Deus, que me admira muito, chamado Isaías, irmão, levantou para ser uma voz, uma profética. A Bíblia fala lá em Efésios, os que andam de uma maneira corrupta, para a gente falar e condenar as ações deles. Mas isso na palavra. Aleluia. Versículo 17. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Nem como tudo isto cessou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Irmão, as viúvas, os pobres, os jovens, toda a nação, irmão, estava corrompida pelo pecado, pelo engano, pelo falso ensino, pelo caminho fácil, a qual Jesus fala na sua palavra nos evangelhos. A porta larga, muitos vão entrar por ela, mas a estreita são poucos, irmão. Vamos entrar pela porta estreita, irmão. Querem ir fazer o que é errado, fazer o que dá na telha, não obedecer? Irmão, você já falou, fez sua parte, avisou? Deixa aí, irmão. Entrega na mão de Deus. Peça que Deus tenha misericórdia, mas não vá você, nem eu, irmão. Versículo 18. Porque a impiedade destrói como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará na emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Olha, irmão, a desunião era tão grande entre as tribos, entre o povo. Irmão, aqui quando ele fala que o povo será como combustível, como fogo, ninguém vai poupar nem o seu próximo, irmão. Se precisar jogar na fogueira, empurrar na fogueira. Irmão, vão fazer isso, irmão. Irmão, vivemos dias assim hoje. As pessoas querem ver o seu próprio ego, seu próprio umbigo. O amor de Deus, a Bíblia está esfriando. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que a gente desperte, acorde. Diz a palavra, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Versículo 20 e 21, a gente encerra hoje o capítulo 9 de Isaías para a glória de Deus. Não se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Olha, irmão, você vê aqui algo que é tremendo, irmão. O povo estava parecendo canibal, irmão, por causa da fome. Mas o que levava eles a chegar nesse ponto, irmãos? Desobediência, irmão. Se ler a Deuteronômio, até os primeiros 14 versículos, ali fala da obediência. O que Deus vai fazer para o obediente. Mas quando você pega do 14 ali até o final, se eu não me engano, vai até o versículo 60, olha, é quase 3 vezes mais para o desobediente. E tudo isso que o povo estava vivendo aqui no capítulo 9, temos muito assunto para falar aqui até o capítulo 66, era a desobediência do povo. Aqueles maus ali, que eram mandamentos, mas de mal, para o desobediente, estava acontecendo na vida deles, irmãos. Deus quer isso? Deus não quer, irmão. Deus adverte e avisa antes de acontecer. Mas o cidadão é teimoso e quer fazer, irmão. Versículo 21. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos contra Judá. Com tudo isso não cessou. A sua ira ainda está estendida a sua mão. Olha, irmãos, é a segunda ou a terceira vez que a gente lê um final do versículo assim, mas sua ira está estendida a sua mão. Irmão, desunião, descomprometimento, irmão, hipocrisia, irmão, língua torpe, tantas coisas nós falamos aqui, pela conduta má do povo. Irmão, vamos nós, irmãos, fazer igual a Isaías, falar a verdade, procurar na força do Senhor viver aquilo que Ele quer, a sua palavra, buscá-lo, amá-lo, honrá-lo, servi-lo de todo o coração, irmão, e o nome dEle tem que ser glorificado na sua e na minha vida. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Isaías capítulo 9 hoje encerrado. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha,
traga inscritos para o canal, compartilhe esse link, irmãos, nas suas redes sociais aí, para a gente levar essa palavra para as pessoas que estão afastadas do Senhor, precisam conhecer o Senhor, precisam voltar-se para Deus, irmãos. Vamos ser um canal de bênção para a vida delas, amém? A paz do Senhor Jesus.